queridos, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas você vai ouvir e vai ver este vídeo, mas vamos continuar com o Evangelho segundo Mateus, né? Esse patchwork de vida. Evangelho segundo Mateus, Matite Arros, capítulo 1, a genealogia de Jesus, o nascimento e infância de Jesus. E nós paramos na parte de... Nós paramos na parte de que Jacó gerou a José, esposo de Maria. Lembram? José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, chamado Cristo, né? Uma outra coisa que eu quero falar para vocês é que no vídeo anterior eu falei sobre o rei que Ezequias era profeta, mas Ezequias, ele foi rei, tá, gente? Então, vocês vão... Sempre no outro vídeo eu vou arrumar, se caso eu esqueça algum detalhe em relação ao nome dos reis, que eles foram e tudo mais. Às vezes eu falo de uma forma não programada, direta, e, enfim, as palavras vêm, né? Então, vocês sabem, vocês que já estão aqui, já estão acostumados, sabem que eu arrumo isso num próximo vídeo, ou então eu coloco num comentário fixado aí no primeiro comentário. Vocês já sabem disso, tá? Então, aqui vocês perceberam que houve toda uma genealogia de Jesus, a descendência dele. Então, Jacó, o nome do pai de José, né, de São José, no caso, vocês conhecem como São José, o pai de Jesus, né? Então, o nome do pai de Jesus também era chamado de Jacó. E o nome do bisavô de Jesus era Matã. Percebem? Aqui, de acordo com o Evangelho segundo Mateus, tá? Então, aqui, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, o esposo de Maria. Então, fala-se aqui de São José, tá bom? José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, chamado Cristo. Né? Jesus, vocês sabem que o nome de Jesus é Yeshua, tá? O nome Jesus foi dado pelos romanos, enfim, né, por causa da tradução, né? Enfim, o evangelho foi escrito em grego, então ele tem esse nome, mas conforme o próprio Jesus fala lá em risgalo, né? Risgalo é Apocalipse, que significa revelação. Tem um outro vídeo também que eu findei citando... ao invés de eu falar risgalo, eu falei Mishlei, mas não é Mishlei, tá, gente? Então, vocês vão, de acordo com aquilo que eu estou falando, vocês vão perceber que, às vezes, eu estou falando sobre um assunto e, de repente, eu falo uma palavra, assim, que não tem nada a ver, errada, mas vocês relevem aí, vocês sabem que é de acordo com o contexto do qual eu estou falando, tá bom? Então, vocês já vão saber quando às vezes ela tava falando isso, pensando nisso, mas de repente falou uma outra palavra que não tem nada a ver. Mishlei, por exemplo, é provérbios, tá? Eu tava com a ideia de falar risgalo, que é Apocalipse, eu findei soltando no vídeo Mishlei. Então, vocês já vão ficar atentos, de acordo com o que eu estava falando, que na verdade eu não estava falando sobre Mishlei, eu estava falando de risgalo, que era Apocalipse, tá? Num vídeo anterior. Então, eu sempre arrumo num próximo vídeo, todos que estão aqui já estão acostumados. Bom, tendo dito isto, vamos lá. A gente começa a trabalhar e começam as mensagens a chegarem, mas faz parte, tá, gente? Então, vocês vão sempre escutar, às vezes, barulho de água, barulho de gente falando, aviões em cima do teto, porque eu já falei para vocês no outro vídeo, em vários vídeos, que eu moro aqui na Zona Leste, perto do aeroporto de Guarulhos. Eu não moro em Guarulhos, mas eu moro em São Paulo, mas o aeroporto fica aqui a uns 20, 30 minutos aqui da capital. Então, tem todo esse lado. É uma vida real, gente. Tem barulho de vizinho, como é que se fala? Fazendo reformas, enfim. Graças a Deus que eles podem fazer, porque é sinal que tem prosperidade, né? Que Deus abençoe todos eles, né? As pessoas que reformam, fazem as suas construções. Então, barulho vocês vão escutar sempre, né? Às vezes é barulho de água, é filho tomando banho, é filho batendo a porta para ir. Enfim, vocês sabem como é que é a vida real. Não dá para eu fantasiar aqui e dizer, não, eu vou para um estúdio e vou fazer e tal.
isso não é vida real, tá, gente? Então, vamos lá. A vida real é aqui, acontece no aqui e agora. Vocês estão vendo aqui, ó, todos os retalhinhos de vida, restos de vida, já falei para vocês. Ali tem uma bolsa que a moça que faz essas coisas para mim vou levar lá. Então, vocês vão ver tudo aqui, tá? Aqui, ó, tá vendo? Ó. Vocês vão ver, ó, meu filho estudando quando era pequenininho. Aqui eu brincando com ele. Aqui ele sempre gostou de trem, né? E aí a gente tinha esses trens da Lego, esse trem aqui até ele, depois que ele ficou mais rapazinho, ele deu pro filho do primeiro zelador aqui do meu condomínio. Ele deu todinho esse trenzinho aqui que ele amava. Ele deu de presente pro filho do zelador que morava aqui no meu prédio, o primeiro zelador aqui do meu prédio, o seu Gilson. Então o filhinho dele recebeu esse trem. Ele é lindíssimo, um trem da Lego, aqui nós brincando. Então, aqui são são retalhos de vida, tá? De vida, vida. Ali atrás tem minha sogra dando comida para o meu filho, aqui é na escola. Vocês já viram, né? Tudo isso aí vocês já conhecem um pouco daqui da vida. Aqui na igreja, enfim. Aqui a Oma Hilde, a Oma Gretel tá por ali, em algum canto que eu e minha sogra. Enfim, vocês já estão acostumados aqui comigo. Então, é vida. Então, a questão de Jesus aqui, né? Da descendência de Jesus. Todos nós descendemos de uma família, todos nós temos família, todos nós trabalhamos, fazemos um serviço de diaconia, né? Cuidar de família também é uma diaconia, gente, tá? Então, olha que lindo. Então, é isso. Vamos lá continuar aqui. Então, Jacó gerou José, o esposo de Maria. Maria, que vocês conhecem, é Miriam. O nome de Nossa Senhora é Miriam, só que traduziram para Maria, né? Do qual nasceu Jesus Cristo, Jesus chamado Cristo. Cristo é a palavra que traduzida para o grego, que no hebraico é Machia, né, que significa ungido. Quando é traduzido para o grego é Christos, tá? Cristo é um título, tá bom? E traduzido para o português, Cristo significa ungido. Tá bom? Então, vem Machia, é o hebraico, Cristo é o grego e ungido é o português. Tá bom? Então, quando você fala Jesus Cristo, você vai lembrar da letra da minha música. Jesus ungido. Gente, eu tenho uma letra de música que chama-se Jesus ungido. Tá? Então, é isso. Olha só. Aí aqui, eu vou ler um pedacinho para vocês aqui. José, aqui ó. José assume a paternidade legal de Jesus. O que significa isso? Juridicamente, José assume a paternidade de Jesus. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, comprometida em casamento, eu já falei para vocês, lembra que eu falei para vocês que casamento é um contrato jurídico, é uma escritura. Ai, Francisca, mas eu casei por amor e não sei o que, eu digo, não importa, gente, tá? Escritura, casamento é contrato. E no Brasil, só tem umas histórias aí, os historiadores contam que isso sempre foi contrato. Por amor, dificilmente as pessoas casavam no Brasil, tá? Até se você for procurar, por exemplo, a historiadora Mari Del Priore, ela conta assim coisas assim, ela pesquisou sobre isso, sobre questões de casamento e o amor no Brasil. Vocês vão se chocar ao ler tudo o que refere-se a casamento, a contrato, a tudo isso, amor, essas coisas todas, tá?
Matrimônio, todas essas coisas. Então, matrimônio, casamento são contratos jurídicos. Então, por isso que aqui o que acontece? José assume a paternidade legal, ou seja, de direito, questões de direito, né? De Jesus. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, a sua mãe, né? Maria, a sua mãe, deixa eu ver aqui pelo vídeo. Maria, sua mãe, comprometida em casamento com José, antes que... Peraí, deixa eu parar aqui, eu vou colocar aqui na imagem, vocês vão ficando olhando aí, eu vou ler a Bíblia aqui. Comprometida em casamento, Maria comprometida em casamento com José, antes que coabitassem, antes que transassem, gente, antes que eles trepassem. Vou falar o português bem claro para vocês, que é para vocês entenderem. E parem de falar esse negócio, ai, porque Nossa Senhora não fazia, não sei o que. Isso é tudo papo que inventam, tá? Então, ela é do Espírito Santo? Claro que é. Todos nós viemos do Espírito Santo, tá bom? E não existe esse negócio de ter filhos sem sexo, tá bom? Então, bora parar agora já com essa história. Vamos no que é correto. Bom, é isso. Isso não vai mudar a sua fé porque você vai saber disso não, tá bom? Muito pelo contrário, você vai ter mais fé do que você tinha, tá bom? Porque todos nós viemos assim. Então, a origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, comprometida em casamento com José, antes de coabitassem. Coabitasse é justamente se conhecerem, fazer sexo, enfim. Achou-se grávida pelo Espírito Santo, tá? José, seu esposo, sendo justo e não querendo denunciá-la publicamente, resolveu repudiá-la em segredo. Ou seja, é mais ou menos assim, o cara tá com compromisso de casamento com a moça. Aí, de repente, a moça aparece grávida. Ele simplesmente diz, eu não vou casar com você, porque você me traiu, você saiu com outro e não sei o quê. É mais ou menos isso, gente. E aí, o que acontece? Em segredo, ele dizia, não quero. Mas para a sociedade, ele dizia, não, eu continuo com ela, aquela coisa toda. É mais ou menos isso, tá? Então, o que acontece? José, seu esposo, sendo justo, não querendo denunciá-la publicamente, isso acontece muito, gente. Acontece muito, 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 muito isso, tá? Às vezes de viver de fachada, casamentos, negócios, enfim, essas coisas das aparências, todos nós conhecemos, tá? Todos nós. E se você for conhecer a história do Brasil, então você vai observar que a nossa sociedade é hipócrita nesse sentido também, tá? Usa máscaras e tudo mais. Bom, então José, não querendo denunciá-la publicamente, resolveu repudiá-la em segredo. Enquanto assim decidiu, eis que o anjo do Senhor manifestou-se a ele em sonho, dizendo, José, filho de Davi, lembrando da descendência, tá vendo? José, filho de Davi, não temas em receber Maria como tua mulher, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Ela daria à luz a um filho e tu o chamarás com o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia dito pelo profeta. Aqui eles pegam um texto de Isaías, tá? Eis que a virgem entenda que não é virgem com ímen, como muitos conhecem. Virgem significa íntegra, tá bom? E jovem, tá? Então, eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o chamarão com o nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco, tá bom? Então, Deus conosco, Emanuel. Se você é Manuela, se você é Manuel, se você é Emanuel, o teu nome significa Deus conosco. E graças a Deus ele está aqui. Deus sempre está aqui. Até quando eu falo essas coisas assim mais abertamente para vocês, isso pode ter certeza que é ele induzindo, tá bom? Porque ninguém fala.
tá? Ninguém fala, mas eu vou falar, que é para vocês ficarem mais atentos às coisas da vida. O que traduzido significa Deus está conosco, né? Emmanuel. José, ao despertar do sono, agiu conforme o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu em casa sua mulher. Mas não a conheceu. O que significa conhecer? Eu já disse para vocês que conhecer na Sagrada Escritura significa relacionamento, ou seja, ele não se relacionou com ela maritalmente, esponsalmente, entendeu? José não teve esse relacionamento íntimo, né, com Nossa Senhora, tá bom? Por isso a confusão dele não querer ficar com ela, tá bom? Então, José age de acordo com como lhe ordenara o anjo e recebeu em sua casa a sua mulher, mas não conheceu até o dia em que ela deu à luz a um filho, e ele chamou com o nome de Jesus. Bom, aqui ó, Mateus, capítulo 1, tá bom? Aqui eu vou ler para você. Aqui ó, capítulo 1, Mateus 1. Tá? Aqui, ó. Questão legal. Deus conosco. Tá vendo aqui? Aqui eu já tô, olha só. Tá bom? E ele chamou de Jesus, né? Conforme foi ordenado. Agora, vamos aqui, Mateus 2. Só um pedacinho, só um trechinho de Mateus 2. A visita dos magos. Aqui é interessante essa parte aqui. Vou parar aqui. Aqui, deixa eu ver. A visita dos magos. Tendo Jesus nascido em Belém, a palavra Belém significa casa do pão. Aqui, perto da minha casa, eu moro no Tatuapé, e o bairro seguinte é o bairro do Belém, que a gente chama bairro do Belém. Belém significa casa do pão, Bethlehem, né? Belém, significa casa do pão, tá? Então, vamos aqui. A visita dos magos. Magos significa sábios também, tá, gente? Então, às vezes não confundar, mas é mago de magia, de não sei o que, não. Mago significa, a palavra mago significa sábios, tá bom? São os sábios. Então, a visita dos sábios, que vocês também conhecem como reis, magos, aquela coisa toda. Então, são os reis sábios, são a visita dos sábios. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que vieram magos do Oriente a Jerusalém, perguntando onde está o rei dos judeus, recém-nascido. Com efeito, vimos a sua estrela no seu lugar e viemos homenageá-lo. Ou seja, Jesus já foi homenageado desde criança pelos sábios do Oriente, tá bom, gente? Viemos homenageá-lo. Ouvindo isso, o rei Herodes ficou alarmado e com ele toda Jerusalém. E convocando todos os chefes dos sacerdotes, olha lá, presta atenção, e convocando todos os chefes dos sacerdotes. Gente, vou falar uma coisa para você. O mundo religioso, o mundo dos sacerdotes, o clero, toda essa gente sempre esteve ligada à política, sempre esteve ligada às questões políticas também, tá bom? De Estado e tudo mais. Então, ouvindo isso, o rei Herodes ficou alarmado e com ele toda Jerusalém, e convocando todos os chefes dos sacerdotes e os escribas. Os escribas quem são? Somos nós, eu, Matias, essa gente aí que escreve, entendeu? Tô brincando. Mas é isso mesmo, toda pessoa que escreve, ela é um escriba. Então, é aqueles conhecedores da lei, toda essa gente aí. Assim, eu me incluo também, tá bom? Então, olha só, chamando os escribas do povo, procurou saber deles onde havia de nascer o Cristo, ungido. Eles responderam, em Belém da Judéia,
pois é isto que foi escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre o clã de Judá, pois de ti sairá um chefe que apacentará Israel, né? Apacentará Israel, o meu povo. Ou seja, esse chefe, gente, todas as vezes que a Bíblia fala em chefe em relação ao Messias, ele é um chefe, é um governante, tá? Então, às vezes você diz, mas política não tem nada a ver com a Bíblia, não tem nada a ver com religião. Tem. Porque aqui se trata de política, se trata de sobrevivência, tanto que depois ele vai mandar matar Jesus. E ele vai ter que fugir para o Egito, né? Então, vocês fiquem bem espertos, porque quando dizem assim, mas religião não tem nada a ver com política, tem tudo a ver com política, pessoal, tem a ver com política, tem a ver com sobrevivência, tem a ver com preservação da vida, tem a ver com economia, tá bom? Então, fiquem bem ligados quando alguém diz, mas eu não misturo religião com política. E você nem imagina o quanto eles manipulam a política por meio da religião. Então, Herodes mandou chamar secretamente os magos, os sábios, né? E procurou certificar-se com eles a respeito do tempo em que a estrela tinha aparecido. E enviando-os a Belém, disse: Ide e procurai obter informações exatas a respeito do menino, e ao encontrá-lo, avisai-me, para que eu também vá homenageá-lo. Ai, que falso. E essas palavras, essas palavras do rei eram... Não, peraí, tem alguma coisa errada aqui. Herodes diz que quer homenageá-los. A essas palavras do rei, eles partiram. E eis que a estrela que tinham visto no céu surgiu lá na frente deles, até que parou sobre um lugar onde se encontrara o menino. Eles, revendo a estrela, alegraram-se e intensamente. Ao entrar na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o homenagearam. Em seguida, abriram os cofres e ofereceram-lhe presentes: ouro, incenso e mirra. Mirra, vocês sabem que é um tipo de granulado que tem perfume, né? Enfim, depois vocês sabem também aqui, para vocês que já são inscritos, vocês já devem ter ouvido que a mirra, ela faz parte também da unção dos sacerdotes, dos profetas e dos reis, tá bom, meus queridos? Então, fiquem ligados nessas questões em relação aos perfumes, que eu sempre mostro aqui para vocês. Todas as vezes que eu mostro perfumes aqui para vocês, nunca é para vocês se ligarem nos perfumes somente das marcas, enfim. Mas é para vocês sempre se ligarem, levarem em consideração as narrativas bíblicas, tá? E vai sempre trazer uma essência, um perfume. Por isso, meus estudos, aromas e perfumes no Novo Testamento, nardo, mirra e aloés, vocês podem procurar aí pela internet, tá tudo de graça aí, se vocês quiserem ler a respeito, tá tudo aí, tá? É só procurar aí no Google, colocar meu nome que vocês vão encontrar, tá bom, queridos? Tá tudo aí gratuitamente para vocês lerem, né? Se as revistas não estiverem cobrando nada desses artigos, são artigos científicos, vocês podem ler à vontade, tá bom? Então, os magos levam mirra, ouro, incenso e mirra, né? Para Jesus e sua mãe, para Jesus. Então, então ele é tratado já quando criança, quando nasce, como um rei, porque os perfumes também eram só para os reis, gente. O povão não usava perfume. Perfume não é para povão, e escravo muito menos, tá? Tô falando das Sagradas Escrituras, tá bom, gente? Então, não era para pessoas, era para os reis, tá?
Então, avisados em sonho que não voltassem a Herodes, ou seja, os magos foram avisados em sonho por Deus que não voltassem para Herodes, o governador, né, o governo na época de Jesus. Regressaram por outro caminho para a sua região. Depois, Jesus e Maria fogem para o Egito, a família de Nazaré, né, a família de Jesus fogem para o Egito, e onde há o massacre dos inocentes, né? Lá Herodes inventa o primeiro censo, aquela coisa toda, né? Então, eu vou parar aqui. Então, nós lemos o primeiro capítulo de Mateus, Matitiarros, tá bom? Aqui, até eu coloquei aqui, é de tradição siríaca. Bom, é porque existem vários manuscritos, pessoal. Vários manuscritos que às vezes a gente tem que saber qual manuscrito a gente pega. Enfim, tem da Igreja Copta, enfim, tem vários manuscritos, tá bom? Mas é isso, aqui, ó. Tudo isso aqui é o Evangelho segundo Mateus, o nascimento e a infância de Jesus, que nós lemos. Sim. Então, a primeira mulher que eu queria falar para vocês, Tamar, né? Vem, Tamar, a primeira, aqui, Tamar. Por isso quando você experimenta as tâmaras, eu sempre compro lá no Mercado da Cantareira tâmaras, porque eu gosto, porque tem potássio, ela é muito boa. Então, aqui, ó, Tamar, nossa, tem alguma coisa aqui na minha câmera que não tá legal. Não sei, enfim, vocês vão ver aí. Ó, Tamar vem de tamareira, da árvore da tamareira. Meu avô também dizia que a gente planta tamareira para a próxima geração se alimentar, para a próxima geração comer, porque elas demoram para dar seu fruto. Então, Tamar, aí aqui, ó, Raabe, lembram? Raabe. Aí vem Ruth, né? O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Essa é a promessa de Ruth. Essa também foi a promessa de casamento minha com o Matias. Depois vem a mulher de Urias. Cadê? Ai, gente, aqui a câmera fica estranha. Aqui, ó, a mulher de Urias, tá? Depois da mulher de Urias, vem Maria. Cadê? Maria, tá na outra página. Aqui, ó. Gente, tá difícil aqui essa câmera pegar aqui. Ó, não sei o que acontece, que ela fica estranha. Aí, ó. Depois vem Maria. Então, são 5 mulheres. São 5 mulheres, tá bom? Aqui são os relatos da infância de Jesus. São 5 mulheres que pertencem à família, à descendência de Jesus. Jesus é descendente delas, tá bom? Então, é isso. Bom, eu espero que você tenha gostado. Vocês relevem aí a questão da imagem, porque às vezes a minha câmera é bem complicadinha, mas depois eu arrumo, tá bom? Mas o que importa aqui não é as imagens, enfim, o que importa é o relato que eu falei aqui da infância de Jesus, os relatos da infância. No caso aqui, Evangelho segundo Mateus, né? Mateus capítulo 1, tá bom? Então, você que ainda não assistiu o primeiro vídeo, Patchwork de Vida 1, Patchwork de Vida 2, esse é o terceiro, eu te convido a assistir esses vídeos porque eles falam de vida e vida real, gente. A vida de Jesus, ela foi tão real quanto a sua vida, a tua vida, a minha vida. Enfim, toda essa vida, vocês viram que são muitos desafios, primeiro de sobrevivência, né? De preservação da vida. Jesus primeiro teve essa questão de ter que fugir de um governador, de um rei, né? Por conta de políticas e tudo mais. E é isso, gente, tá? A gente vive essa vida assim ainda hoje, de busca de sobrevivência, de busca de vida, né? De sobreviver num país como o nosso, Brasil, um país injusto, né? A gente não tem
justiça boa aqui no Brasil, porque se tivéssemos, o nosso país seria outro país, né? E não o que a gente vê aí, enfim, políticos aí que roubaram milhões lá do Amazonas e aí eles são agora colocados como relatores de justiça, de não sei o quê, tudo hipocrisia, tudo falsidade, gente, entendeu? Então, os evangelhos falam sobre vida e vida real, gente, tá? Sobrevivência, sobre preservação. Então, é isso. Olha só, Jesus, né? Então, a história de Jesus, ela não é uma história, é do Cristo, é do ungido, do Filho de Deus. Todos nós somos filhos de Deus. Todos nós passamos, de algum momento, pelas situações que Jesus passou, que a mãe dele passou. Maria, eu quero que vocês saibam, ela é uma mãe de um assassinado, de um filho que foi assassinado, né? E injustamente. Tem muitos filhos que vivem na marginalidade, tem muitas mães que perdem seus filhos por serem marginais, por gostarem de estar naquela situação. Jesus não, Jesus foi assassinado injustamente. Isso vocês vão ver nos próximos capítulos, por exemplo, de João, quando eu soltar o capítulo 19, 20, vocês vão perceber o quanto os sacerdotes, o povo e a política de Pilatos, o Império Romano, concatenaram todas as informações e levaram Jesus para a cruz de um modo bem com falsidades, né, com julgamentos falsos e um julgamento que não poderia ser daquele jeito, sabe, um processo injusto. E quantos nós não vivemos aqui no Brasil, né, esses juízes que são injustos, são perversos, enfim. Então, o processo de Jesus, de crucificação, o processo mesmo jurídico dele e tudo que aconteceu, que vocês vão ver no Evangelho segundo João, capítulo 19, que são os próximos vídeos que eu estou soltando aí para vocês, vocês vão perceber que há muita inveja dos sacerdotes em relação a Jesus, a maldade do povo hipócrita, um povo que só queria saber de Jesus quando era para buscar milagres, quando era para buscar sinais de milagres, prodígio, tudo isso, né? E o meio político também levando em consideração sempre o que o povo queria, né? Para não ser tirado do seu poder, eles levaram a cabo a morte, a vida de Jesus, né? Então, é o que, se você abrir o seu olho, né? Você vai perceber ao seu redor como isso ainda existe até hoje, no nosso meio político, nas nossas vidas, enfim, tem muita coisa que não era para estar e está aí, só que a gente vai fazendo de conta que acontece isso só lá no outro país, na outra vida, na outra casa. E às vezes acontece tão perto que a gente às vezes nem faz de conta que não acontece. A gente vai levando assim, sabe? A gente vai levando, tá, gente? Então é isso. O Evangelho segundo Mateus, a infância de Jesus, a sua descendência e um pouquinho do que ele passou, né? Já com a perseguição de Herodes, né? Então é isso, tá bom? Sobrevivência, tudo é sobrevivência da vida, tá bom, meus queridos? Então eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus, em Deus, para Deus. Fiquem na bênção de Deus, porque o melhor lugar onde vocês devem estar é na bênção de Deus, tá bom? Ele é quem sabe de todas as coisas. Eu não sei de nada, porque quanto mais eu aprendo, menos eu sei que eu não sei de nada, tá bom, meus queridos? Fiquem em Deus, com Deus, para Deus. Fiquem na bênção de Deus. Um beijo para todos e obrigado por estarem aqui.